Caros alunos e alunas, estamos no slide número 21, finalizando a questão da tentativa para entrarmos no crime impossível. A tentativa, segundo o parágrafo único do artigo 14, diz que, salvo disposição em contrário, a não ser que tenha outro dispositivo, um tipo penal descrevendo algo específico, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, a pena do crime tentado, ela deve ser a mesma do crime consumado, mas só que com uma diminuição, com um privilégio em relação a essa pena. Essa pena tem que ser reduzida, já que não houve a consumação. A diminuição entre 1 a 2/3. O que o juiz deve aferir para fazer essa diminuição? Ele tem que verificar o quanto o crime ficou próximo à sua consumação. Quanto mais próximo de ter sido consumado, menor deverá ser a sua diminuição. Quanto mais distante da consumação, maior a diminuição da pena. Se eu atirei uma pessoa, ela ficou na UTI muito próxima do óbito, consequentemente o juiz dará pouca diminuição a essa minha tentativa. Agora, quando eu pratico uma tentativa, que é a dita tentativa branca, onde a vítima não é atingida, certamente o juiz terá que dar uma diminuição bem maior. Tem que fazer esse critério entre a diminuição. A teoria, existem várias teorias a respeito da tentativa. O que o nosso legislador adotou foi a teoria objetiva. Foi adotada pelo Código Penal. Em detrimento de quê? De vislumbrar a realidade. Não é só porque houve a intenção, o dolo em relação ao crime, que você tem que dar a mesma pena, como se você tivesse conseguido executar o crime, como se você tivesse consumado o crime. Não pode. Tem que ter um parâmetro dentro do quê? Da realidade. Porque você não conseguiu, não teve êxito em relação ao crime. Você tentou o crime, mas não consumou. Então, a teoria adotada objetiva, aos crimes tentados seriam aplicáveis penas inferiores, pois ainda que o agente subjetivamente quisesse a consumação, o bem jurídico acabou não sendo atingido integralmente. O desvalor do resultado aqui também importa. Apesar do sujeito ter querido, ter feito tudo o que podia para a consumação do crime, de fato, não aconteceu, porque circunstâncias alheias à sua vontade lhe impediram de conseguir essa consumação, esse êxito. Portanto, a teoria adotada foi a teoria objetiva. Vamos passar para o artigo 17 do Código Penal, que trata do crime impossível. Crime impossível, também chamado pela doutrina como quase-crime, tentativa inidônea, inadequada ou delito de ensaio. Todas essas nomenclaturas designam o crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Primeira coisa que nós conseguimos observar em relação à descrição do tipo penal do artigo 17. Não se pune a tentativa, ou seja, o crime impossível é uma tentativa. Você está tentando o crime, só que é uma tentativa que não será punida. Em detrimento de quê? Ou do objeto ou do meio, que fará com que esse crime seja impossível de se consumar. É impossível você matar quem não tem vida. Como é que você vai matar alguém que já está morto, que não tem vida?
é impossível, em detrimento do objeto. Formas do crime impossível. 3. Código Penal no artigo 17 traz 2. Doutrina, jurisprudência traz a terceira. Primeira, delito impossível por ineficácia absoluta do meio executório. Ninguém consegue matar com arma de brinquedo através de disparos. Eu não consigo disparar uma arma de brinquedo e fazer com que a pessoa morra. Então é impossível pelo meio executório eu consumar o crime. 2. Delito impossível por impropriedade absoluta do objeto material, pessoa ou coisa. É impossível matar quem já está morto. Então o objeto material, esse é absolutamente inidôneo. Ele não é, através desse objeto, não é possível consumar o crime de homicídio em alguém que já está morto. Terceiro, crime impossível por obra de agente provocador. O agente está provocando, e aí nós vamos ver lá no final essa terceira hipótese trazida pela doutrina, consolidada pela jurisprudência. Então a primeira, ineficácia absoluta do meio, quando o meio, por sua natureza e circunstância, não produzirá o resultado visado pelo agente. Você e outra pessoa estão discutindo dentro de um bar. Eu sei que você tem uma arma dentro do seu carro. E aí eu, prevendo o seu temperamento, fui lá no carro, desmuniciei a arma e deixei lá. Você foi até o carro, pega a arma, vai até o bar e acione o gatilho contra o seu desafeto. Crime impossível. A arma estava descarregada porque eu, seu amigo, descarreguei. Crime impossível, você não irá responder por tentativa de homicídio, em detrimento do instrumento, do meio, que é absolutamente ineficaz. Ninguém mata uma pessoa através de disparos de arma de fogo em uma arma descarregada. Ministra açúcar pensando ser veneno. É um exemplo clássico da doutrina. Então ninguém vai conseguir a morte de outro em detrimento do meio ineficaz, absolutamente ineficaz. O meio empregado pelo agente é de todo ineficaz para produzir o efeito delitivo no ato. Por mais que você acredite ou não, tem gente que acredita, mas a doutrina diz que esses rituais para querer a morte de alguém, lesionar alguém, é considerado crime impossível. Então, respeitando a religiosidade de cada um, mas a doutrina diz que esses rituais são considerados como tentativa irreal ou supersticiosa, mediante ato de magia ou bruxaria. Então, é considerado como meio absolutamente ineficaz. O meio executório é absolutamente ineficaz. Não adianta bater tambor, achar que matou uma pessoa por isso, que para a doutrina não é considerado como crime a ser punido. Ineficácia absoluta do meio executório, outro exemplo, um dinheiro que é grosseiramente falsificado, que é incapaz de iludir um número indeterminado de pessoas. Um homem mediano não vai se fazer enganar por essa cédula que ela é absolutamente inidônea para enganar, por conta da sua confecção. Então, é um exemplo clássico também de várias jurisprudências acerca de moedas, cédulas falsas, que pela sua incapacidade de iludir, acaba sendo considerado crime impossível. Tanto cédula quanto documentos, que não são capazes de iludir. Para que o delito de falsificação se configure, é imprescindível que a falsificação seja idônea, de modo a iludir terceiro. A falsificação grosseira não enseja a tipificação do delito em tela, em face da ausência de potencialidade lesiva do comportamento. Existe jurisprudência a favor, jurisprudência contra, em relação a ser considerado como crime impossível quando há o monitoramento.
principalmente em relação a furtos. A pessoa entra no supermercado ou no mercadinho e ela está sendo monitorada, tanto pelos fiscais de vigilância, que já conhecem a pessoa, quanto pelas câmeras. Então, é impossível que essa pessoa saia do supermercado e consiga, de fato, a subtração da mercadoria, em detrimento da vigilância que já está sendo feita, já está posta para impedir a consumação do crime. Então, esse crime, uma parte da doutrina e da jurisprudência entende que quando o autor está sendo vigiado de forma contínua e ininterrupta pelos seguranças, acaba sendo ineficácia absoluta do meio executório. Mas você pode encontrar alguma jurisprudência a favor, considerando ser crime esta modalidade. A aferição da idoneidade do meio ou do objeto deve ser feita no momento em que se realiza a ação ou omissão delituosa, em caso de inidoneidade relativa à tentativa. Por exemplo, o revólver que bateu o catolé. O que é o bater o catolé? É um revólver que está com problema no seu acionamento, na sua trava. Mas a qualquer momento pode ser que a arma dispare. Então é um meio relativamente ineficaz, não é absolutamente ineficaz. Essa ineficácia deve ser aferida nesse momento em que eu estou disparando. Se era possível, através desse meio, haver a consumação, haver o disparo, então deve ser considerado como meio eficaz e, portanto, o sujeito responde pelo crime. Como é o caso também de haver vidro blindado. Os vidros que têm blindagem, esses podem ser um meio apenas relativo, dependendo de uma aferição pericial para saber o quanto esses vidros blindados, eles realmente acabam sendo absolutamente eficazes para não haver o disparo de arma de fogo. Sendo apenas meio relativo, que pode ou não transfixar o disparo de arma de fogo, entende-se que ali houve o crime. Impropriedade absoluta do objeto, quando não existe objeto material visado pelo agente ou quando pela situação ou condição do objeto é impossível a produção do resultado. A mulher que não está grávida, ela não consegue abortar. Então esse caso foi um caso famoso, que era a grávida de Itu, que era uma estelionatária, enganando as pessoas. Pelo estelionato ela responde. Mas uma pessoa pode querer abortar, eu não quero ter o filho, então eu vou tomar um remédio para expelir o feto. Esse meu ato, se eu não tiver grávida, eu sendo mulher, eu não tiver grávida, esse é um crime impossível em detrimento do objeto material. Não existe feto, então não, por mais que eu queira o crime, por mais que eu tenha praticado atos executórios eficazes, mas como não há o objeto, não há o feto, é um crime impossível de ocorrer. Vai aí a regra do artigo 17. Então não se pune essa tentativa. Propriedade absoluta do objeto. A pessoa fere uma pessoa que já está morta. A pessoa vai atrás, entra numa residência, mas não tem nada dentro. Não tem nenhum objeto a ser furtado. É considerado também absoluta impropriedade do objeto. E por último, a questão do crime impossível por obra do agente provocador.